Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Ayrton. E na aula de hoje a gente vai rever alguns conteúdos sobre ângulos que a gente já trabalhou nas videoaulas antigas e que hoje a gente vai estar relembrando esse conteúdo e resolvendo algumas questões, certo? Questões essas que foram compartilhadas lá no blog da escola e que a gente vai estar resolvendo hoje a questão 3 e 4. Bom, e para dar início aqui à nossa revisão, a gente vai relembrar suas definições. Um ângulo, ele pode ser definido como a abertura entre duas semi-retas, certo? Onde essas semi-retas têm a mesma origem. Ou seja, como a gente pode ver aqui, ó, essas semi-retas sempre partem do mesmo lugar. Aqui a gente tem que o ponto O é a origem, certo? Eu tenho uma reta que vai para cima e outra para a direita, e elas determinam um ângulo. A mesma coisa aqui, onde minha origem vai ser no ponto P, ok? O segundo ponto aqui, ele diz que dois ângulos com a mesma abertura são chamados de ângulos congruentes, certo? Voltando aqui para a imagem, perceba o seguinte, eu desenhei dois ângulos, eles são ângulos diferentes, porém eles têm a mesma medida. Ambos têm uma abertura de 40 graus. Então, eles são ângulos congruentes. E ainda o terceiro ponto que a gente pode ver aqui é que 1 grau equivale a 60 minutos. Assim como a gente já conhece as medidas de horas, onde 1 hora vale 60 minutos, a mesma coisa acontece com o grau, certo? Onde ele também vai valer 60 minutos, e aí, meio grau vale 30 minutos, e por aí vai, ok? Dando sequência, a gente vai falar sobre ângulos complementares e também sobre ângulos suplementares. O primeiro, complementar, ele vai ser dois ângulos que, quando eu somar os dois, o resultado tem que dar 90 graus, certo? Por exemplo, aqui eu tenho dois ângulos, de 40 e de 50, só que eu somando os dois, esse resultado aqui vai me dar um novo ângulo de 90 graus. Ou seja, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo A, somado com esse ângulo que eu vou chamar de B, eles são complementares, certo? Que a soma da medida de cada um vai dar 90 graus. Já os suplementares, a sua soma tem que dar 180 graus. Como é que eu posso identificar um ângulo, se ele é suplementar ou não? Basta eu notar se os dois ângulos, quando eu juntar, eles vão estar formando um ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus. Vamos dar aqui medidas, por exemplo. Se aqui eu tivesse 60 graus e aqui eu tivesse 120 graus, quando eu juntar os dois, vai me dar justamente 180. Professor, eu posso identificar isso mesmo sem os ângulos? Intuitivamente, sim, tá? Se a questão lhe der uma imagem como essa, você vai perceber que aqui, ó, ele vai dar um ângulo raso, certo? Que é quase uma linha reta, é uma linha reta, na verdade. Logo, esses dois ângulos juntos resulta em 180 graus. O terceiro ponto que a gente vai estudar hoje são as bissetrizes. E o que é uma bissetriz? É um segmento de reta que corta o ângulo ao meio. Como assim? Ele vai passar uma reta onde de cada lado dessa reta vão ficar dois ângulos com a mesma medida. Então, por exemplo, se antes eu tinha um ângulo de 60 graus, quando for traçada a bissetriz, eu vou ter dois ângulos de 30, certo? É simplesmente a separação em dois ângulos de mesmo tamanho, certo? E para a gente saber quais os novos ângulos que vão aparecer, basta a gente pegar o ângulo original, no caso que era 60, dividir por 2, certo? 60 dividido por 2 vai dar 30 graus para cada um. Se fosse 40 graus, ia ficar 20 e 20. Se fosse 50, ia ficar 25 e 25, e aí por diante. Agora, antes da gente ir para nossas questões, a gente vai falar um pouquinho também sobre ângulos opostos pelo vértice.
e que esses ângulos, eles são importantíssimos da gente conseguir identificar e também lembrar as suas propriedades para resolver algumas questões no futuro, certo? Os ângulos opostos pelo vértice são ângulos formados por semi-retas opostas com a mesma origem, certo? O que que isso quer dizer? Se a gente vier aqui para a imagem, eu tenho essa semi-reta, ó, que aponta para cima, oposta a essa semi-reta aqui, ó. Eles são divididos por esse ponto O, tá? Então, aqui eu tenho uma semi-reta, aqui eu tenho outra semi-reta. E a mesma coisa acontece com essas duas que estão na horizontal, certo? Eu tenho essa oposta a essa outra. A gente pode identificar elas como sendo basicamente duas retas que se tocam, certo? E acabam se cortando. Então, é muito fácil da gente conseguir identificar dessa forma. São duas retas que se cruzam, formando quatro ângulos, certo? E aí, qual é a principal característica desses ângulos? A principal característica é que os ângulos que estão opostos um ao outro, eles vão ter a mesma medida. E ângulos que têm a mesma medida são ângulos congruentes. Então, digamos que aqui seja 40 graus, aqui vai ser 40 graus. Deixa eu tirar esse ó daqui. Se aqui em cima for 140 graus, aqui embaixo, por ser oposto pelo vértice, aqui vai ser 140 graus também, tá? Então, essa é a principal característica dos ângulos opostos pelo vértice. Para que eu preciso saber disso aqui? Vamos lá. Digamos que eu não tenha falado quais são essas medidas aqui, tá? Vamos apagar elas aqui. E aí, o que acontece? Se eu souber apenas um desses ângulos, eu consigo identificar os outros também. Como eu disse, né? Esse ângulo é oposto a esse. Logo, esse aqui vai ser 40 graus, certo? Professor, mas esse daqui é oposto a esse, e eu não sei identificar nenhum dos dois, eu não tenho nenhuma medida. Aí a gente vai precisar relembrar dos ângulos suplementares. Por quê? Percebe que esse ângulo de 40 graus, se eu juntar com esse outro aqui que está faltando, vai formar justamente uma linha reta. Essa linha reta são ângulos suplementares. Então, aqui vai formar 180 graus. Quanto falta em 40 para completar 180 graus? Falta justamente 140 graus, que é a medida desse ângulo maior. Esse é o oposto ao de baixo, 140 graus também. Ok? Então, dito tudo isso, vamos agora para as questões. Na terceira questão, que é onde a gente já começa a falar sobre ângulos, lembrando que a questão 1 e 2 já foi resolvida no primeiro vídeo de revisão, certo? Se você ainda não viu, vai lá no blog, procura e assiste, que está lá a resolução da primeira e da segunda questão. Na terceira questão, fala o seguinte: de acordo com as figuras abaixo, quais pares de ângulos são complementares? E aí, para a gente saber resolver, você vai ter que ter aí anotado no seu caderno, certo? O que são complementar, o que são suplementar, que isso vai facilitar na hora de resolver as questões, certo? Tente sempre anotar essas definições basiquinhas, que é elas que vão facilitar a resolução das questões. Então, vamos lá. A gente sabe que ângulos complementares juntos formam 90 graus, correto? O item 1 aí, 65 mais 25, vai dar exatamente 90 graus, correto? No item 2, se a gente for somar os dois, vai dar 130, o que a gente em momento algum falou de soma de ângulos vai dar 130 graus, certo? Então o item 2 está descartado. No item 3, a gente tem que 55 mais 125 vai dar justamente 180. E aí, segundo a definição de complementar, dois ângulos somados formam 90 graus. Logo, a resposta aí é o item
1, item A, certo? É a figura 1, item A. Já na quarta questão, ela fala: encontre o valor dos ângulos representadas pelas letras gregas beta, sigma e gama, certo? Essas letras gregas eu coloquei aí só para ficar bonitinho, só para dar uma enfeitada. Mas ela funciona como se fosse B, O e Y, certo? Não precisa se atentar a por que que é beta, por que que é sigma, o que que isso quer dizer. São letras do alfabeto grego que funcionam da mesma forma como se fossem letras do nosso alfabeto. Mas vamos para frente. Primeiro ele quer que a gente encontre o valor dos ângulos dessas três letras gregas e agora resolva a seguinte operação. 3 gama, que é esse yzinho, significa 3 vezes o valor de gama, mais 2 beta, 2 vezes o valor de beta, tudo isso dividido por 5. Então vamos lá. Eu vou desenhar essa figura no quadro para a gente começar a resolver ela. Lembra que eu tenho duas retas cruzadas, e essas duas retas vão formar ângulos opostos pelo vértice. A gente acabou de falar sobre isso, não foi? Bom, se esse ângulo é oposto pelo vértice a esse, logo o gama só pode valer 60 graus, certo? Então, achamos aí o primeiro valor, 60 graus. Agora, falta a gente achar o valor de beta, correto? Como a gente vai achar o valor de beta? Lembra o seguinte, ó. Esses dois ângulos aqui juntos vão formar 180 graus, certo? Quanto falta em beta para eu completar 180 aqui, ó? Já tenho 60. Quanto falta para completar 180? Falta exatamente 120 graus, certo? Então, dessa forma, a gente já tem o valor de gama, tem o valor de beta. E se a gente quiser saber o valor de sigma, ó, opostos pelo vértice, 120 graus, certo? A gente não vai usar ele, só por questão de curiosidade. Bom, voltando agora para a questão, a gente pode perceber que a gente tem uma operação aí onde teremos que substituir os valores de gama e de beta nessa equação. Então, me acompanha aqui, ó. A gente tem que gama vale 60 graus, beta vale 120 graus, certo? Se eu tenho 3 gama mais 2 beta dividido por 5, isso implica dizer que eu tenho 3 vezes 60. O que eu estou fazendo aqui é substituir uma letra pelo valor dessa letra, certo? Mais 2 vezes 120. Tudo isso dividido por 5. E agora a única coisa que a gente tem que fazer é resolver essa expressão, ok? Então vamos lá. 3 vezes 60. 60, 120, 180 graus. Mais 2 vezes 120, 240 graus. 180 mais 220, quanto vai dar? 420 graus. 420 graus dividido por 5. Façam essa divisão aí e vejam quanto é que dá. Vai dar 84 graus, certo? Tem 84 graus aí nas opções. O item C, né? O item C, 84 graus, é a resposta correta da questão número 4. Beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Comentem no blog, comentem também no canal da escola no YouTube, certo? A gente está acompanhando o comentário de vocês.
para a gente saber justamente quais são as dúvidas, qual é a dificuldade de vocês. A gente precisa ter esse feedback para a gente saber justamente quais as dúvidas a gente tem que tirar de vocês. Beleza? Até a próxima e valeu!